Nossa maratona de poemas do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles continua. Estamos lendo e interpretando todos os poemas deste livro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o romance 13 do Contratador Fernandes. Para você que não me conhece, eu sou Valquíria. O Conde de Valadares foi enviado ao Tejuco pelo Marquês de Pombal para conduzir de volta a Portugal o contratador de diamantes João Fernandes por supostas irregularidades cometidas, pois havia enriquecido demais e muito rapidamente. Antes de prender João Fernandes, o conde pretende extorquir-lhe boa parte da riqueza e depois sim entregá-lo a Portugal. Vamos ver? Eis que chega ao Cerro Frio, à terra dos diamantes, o conde de Valadares, fidalgo de nome e sangue, José Luís de Menezes de Castelo Branco e Abranches. Ordens traz do grão-ministro de perseguir João Fernandes. Tudo pela febre e o medo do ouro, febre e medo que antes deceparam no ar a estrela dos contratadores brantes. Chega o conde muito cansado, chega o conde muito fingido. Ai, quem possuir a riqueza que borbulha no distrito, sem descer do seu cavalo, sem meter os pés no rio, quem do dia para a noite ficara podre de rico. Lá vem cavalgando o conde, com um modo imponente e altivo. Lá vem cobrindo o Tejuco seu cobiçoso suspiro. Conde, por que estáis tão triste? Confessai-me a vossa pena. Assim fala João Fernandes, dono da terra opulenta. Aqui tendes meu palácio, os vinhos da minha mesa, os meus espelhos dourados, cama coberta de seda, o aroma da minha quinta, a minha capela acesa e, fora Chica da Silva, minhas mulatas e negras. Poderoso e hospitaleiro, assim João Fernandes fala. Suspira o conde enganoso. Já vos digo o que pensava. Deste Tejuco não volto sem ter metade das lavras de ouro, mais outro tanto das catas, sem meu cofre de diamantes todos, estrelas sem jaça, que para os nobres do reino é que este povo trabalha. Vemos que o conde de Valadares, com vários sobrenomes que revelam sua nobreza, vem ao Brasil para perseguir o contratador João Fernandes por ordem do Marquês de Pombal, o grão-ministro. Tudo pela febre e o medo de quê? De sonegação. Os contratadores recebiam o direito de explorar as áreas diamantinas, é lógico que em troca de um tributo à coroa, mas acabavam sonegando, não pagavam a essa coroa o equivalente a tudo o que recebiam. Por isso enriqueciam muito e em pouco tempo. Lá em Portugal, evidentemente, percebiam isso e começaram a mandar alguém, um fiscal, à colônia para investigar ou já levar de volta a Portugal o sonegador. Isso já tinha acontecido com o contratador anterior a esse João Fernandes, que agora iria ser investigado. E deceparam no ar a estrela dos contratadores Brantes, isto é, acabaram com a sorte dos irmãos Brantes. Você se lembra do romance do Punhal e da Flor? Então, o contratador que antecedeu a João Fernandes foi aquele que levantou o punhal para o apaixonado que jogou uma flor para uma moça, lembra? O link do vídeo está aqui em cima para você. Esse antigo contratador era o Felisberto Caldeira Brant, que contava com a colaboração de seus irmãos, por isso o poema cita os Brantes. Felisberto teve todos os seus bens sequestrados e preso, foi enviado a Lisboa.
Agora chega o conde muito cansado da viagem, né? E muito fingido, porque chega observando o claro enriquecimento ilícito do contratador João Fernandes. E entre parênteses, nós temos o pensamento do conde. Ai, quem possuíra a riqueza que borbulha no distrito? Quem era possuidor daquela riqueza sem de fato pôr as mãos no trabalho, nas cartas, né? Sem descer do seu cavalo, sem meter os pés no rio? Quem do dia para a noite ficara podre de rico? O conde de Valadares vinha na verdade fingindo, né? Porque ele sabia o que tinha que fazer, que era levar o contratador João Fernandes a Portugal para prestar contas daquele enriquecimento que na verdade não condizia com os impostos que ele vinha pagando a Portugal. Mas esse conde era de olho na fortuna, com o seu cobiçoso suspiro. Vemos que o contratador João Fernandes foi extremamente hospitaleiro para o conde. Recebeu-o em sua quinta chácara, o seu palácio, como ele mesmo dizia, com mesa farta, vinhos, espelhos dourados, coberta de seda, aquele aroma das plantas do seu jardim, sua capela e suas mulatas negras, menos Chica da Silva, escrava que ele libertou e com quem vivia maritalmente. Mas o conde não queria nada daquelas migalhas de boa hospedagem. Ele queria era a boa parte daquela fortuna. Então se faz de triste com cara de descontente para ver se o contratador entende que ele quer mesmo propina. Quer que o contratador lhe ofereça algo para ele ficar calado quanto àquele enriquecimento diante da coroa portuguesa. Pretende receber e depois entregaria o contratador à coroa. Mas, veja, é o contratador quem deve oferecer, ele não pode pedir. Então, ele faz cara de descontente, de triste, e o contratador pergunta: Conde, por que estás tão triste? Confessai-me a vossa pena. E o conde suspira, enganoso, fingido. O narrador interfere na narrativa, conversando com o leitor, como Machado de Assis, dizendo: já vos digo o que pensava. E aí ele mostra o pensamento do conde, entre aspas, em itálico, em uma estrofe deslocada para a direita. Deste Tejuco não volto sem ter metade das lavras de ouro e mais outro tanto das catas, sem meu cofre de diamantes, todos estrelas sem jaça, que quer dizer sem imperfeições, que para os nobres do reino é que esse povo trabalha. Continuava João Fernandes, tratando-o em termos de amigo. Vinde ver minhas cascatas, minhas conchas, meu navio. Se o burgalhau vos desgosta, cortá-lo-ei deste caminho, pois damos ordens à terra, mudamos o curso aos rios, atravessamos as rochas, saltamos sobre os abismos, e na vida que levamos só temos certo o perigo. Escutava o conde imóvel, como quem traz seu segredo. Bem sabe as ordens escritas que existem para prendê-lo, caso resista ao convite de ir prestar contas ao reino. Escutava o conde infido, calculando voz e jeito com que comover Fernandes, subjugando-o a seu desejo, arrancando-lhe ouro e pedras como qualquer bandoleiro. De cotovelo na mesa e grave, inclinando a face, ao contratador responde o astucioso Valadares: pelas provas que já tenho da vossa honrosa amizade, dir-vos-ei que muito sofro a longura desta viagem. Com as inconstâncias do tempo minha casa se debate, que a fortuna raramente favorece os que mais valem. Pensativo, João Fernandes, dizem que assim lhe responde: a fortuna é sempre cega e vária a sorte dos homens, ainda que aos de vossa raça nem deslustre nem desonre o fado com seus contrastes. Quero segurar-vos, conde, que em mim tendes um amigo entre os vossos servidores. Alegrai, porém, os olhos, que alegrareis tudo ao longe.
Continuava João Fernandes tratando em termos de amigo. Vinde ver minhas cascatas, minhas conchas, meu navio. Chica da Silva tinha os seus caprichos e o maior deles, dizem, como não conhecia o mar, pediu ao marido para construir um açude onde lançou um navio com velas, mastro, igual às grandes embarcações. Quem tem dinheiro pode tudo ou quase, não é? E os pronomes possessivos meu, minhas manifestam o poderio do contratador, a ponto de dizer: se o burgalhau vos desgosta, cortá-lo-ei deste caminho. E o que é burgalhau? Pois bem, quando uma das expedições de bandeirantes chegou àquela região, chamou o regato que ali passava de Tejuco, nome depois adotado para a povoação que ali se formou, hoje Diamantina. Porém, os bandeirantes se estabeleceram à margem direita deste regato, local por eles denominado Burgalhau. E João Fernandes quer tanto agradar ao conde que afirma: se o burgalhau vos desgosta, cortá-lo-ei deste caminho, pois damos ordens à terra, mudamos o curso aos rios, atravessamos as rochas, saltamos sobre os abismos e na vida que levamos só temos certo o perigo. Escutava o conde Infido, que é infiel, e nada disso o fazia feliz. Ele ficava imóvel como quem traz seu segredo. Bem sabe as ordens escritas que existem para prender João Fernandes, caso resista ao convite de ir prestar contas ao reino. Mas, antes de fazer isso, pretende receber ouro e diamantes, quer levar sua parte naquela riqueza e calcula voz e jeito com que há de comover Fernandes a dar-lhe ouro e pedras, subjugando-o a seu desejo como qualquer bandoleiro. Bom, já temos uma péssima imagem do Conde Valadares, certo? Sabe por quê? Ao longo de todo o poema vemos adjetivos que lhe definem o caráter, como cobiçoso, enganoso, infido, que já vimos, é infiel, astucioso, fala-se em máscara astuta, fingida desventura, de cotovelo na mesa e sério, grave, inclinando a face ao contratador, responde o astucioso Valadares: pelas provas que já tenho da vossa honrosa amizade, dir-vos-ei que muito sofro a longura desta viagem. Com as inconstâncias do tempo, minha casa se debate, ou seja, acabou dizendo que sofria por estar longe de casa e que sua família estava enfrentando problemas financeiros. Deu assim a dica do que lhe agradaria. Falso, lamenta que a fortuna raramente favorece os que mais valem, como se ele valesse muito, né? Pensativo, João Fernandes dizem que lhe responde. Interessante que aparece pela primeira vez na obra o diálogo entre personagens e como ter certeza daquilo que foi dito exatamente em um diálogo naquele tempo, não é? Veja, o conde fez uma afirmação e o narrador afirma que dizem que João Fernandes assim lhe responde, isto é, ele não sabe se foi exatamente assim. Bom, João Fernandes responde que a fortuna é sempre cega, ou seja, atinge indiferentemente as pessoas e também não é boa nem má, depende das mãos de quem está. E a sorte dos homens também é vária, ou seja, inconstante. Os contrastes do destino não deslustram, ou seja, não tiram o brilho nem desonram homens da raça do conde. Quero segurar-vos, conde, que em mim tendes um amigo entre os vossos servidores. Alegrai, pois, os olhos, que alegrais tudo ao longe. Ou seja, tudo depende dos olhos que veem. Quando você está triste, tudo fica triste à sua volta, mas se você se alegra, tudo fica alegre ao longe. Essa é uma postura romântica do contratador, em que a realidade depende do indivíduo ou do modo de vê-la.
Vinde esquecer a tristeza ao calor do meu teatro, onde representam vivos os dramas de Metastágio, glórias e vícios do mundo em luminoso retrato. Vinde espairecer os sonhos e distrair os cuidados. Nas palavras dos poetas, reclinai vosso cansaço. Estes sítios tornam doce o coração mais amargo. Mas em vão fala Fernandes palavras de tanto acerto. Sério permanece o conde carregando o sobressenho. E quando à mesa mais tarde com Fernandes toma assento, não se lhe ilumina o rosto com o claro cristal aceso dos finos vinhos copiosos. Que desejo, que tormento ensombra a luz de seus olhos entre os dourados espelhos? Mas depois de fruta e doce, e fruta, colocam diante do conde uma terrina ampla e funda para que os dedos distraia de saudades e de angústias. Agora o jovem fidalgo descerra a máscara astuta, entre suspiro e sorriso toma nas mãos e calcula os folhelos de ouro e acalma a fingida desventura. Ai, ouro negro das brenhas, ai, ouro negro dos rios, por ti trabalham os pobres, por ti padecem os ricos, por ti, mas por essas pedras que com seu límpido brilho mudam a face do mundo, tornam os reis intranquilos. Em largas mesas solenes vão redigindo os ministros cartas, alvarás, decretos, e fabricando delitos. Na chácara, o contratador mandara construir até um teatro, onde se encenavam peças de Metastácio, pseudônimo de Pietro Antônio Domenico Bonaventura Trapace, popular poeta e dramaturgo italiano do século XVIII. Vinde esquecer a tristeza. Ali se retratavam as glórias e os vícios do mundo, se poderia espairecer os sonhos e distrair as preocupações, os cuidados. E nas palavras dos poetas, o conde poderia descansar. E João Fernandes tenta agradar ao conde de todas as maneiras, a fim de tornar-lhe o coração menos amargo. Mas em vão fala Fernandes palavras de tanto acerto. E você já sabe por quê, né? Que desejo, que tormento ensombra a luz de seus olhos entre os dourados espelhos? Só ouro e diamantes vão alegrar o conde, que sério permanece carrancudo com aquele sobressenho carregado, e quando à mesa mais tarde com Fernandes toma assento, nada lhe agrada ou lhe ilumina o rosto, nem cristal aceso, nem vinho copioso, isto é, vinho em abundância. Mas depois de fruta e doce, e fruta, quer dizer, conversa vai, conversa vem, depois de tanta coisa para agradar ao conde, colocam diante dele uma terrina, uma vasilha ampla e funda, para que ele os dedos distraísse das falsas saudades e angústias. Agora o jovem fidalgo descerra, abre a máscara astuta, tira a máscara, entre suspiro e sorriso, toma nas mãos e calcula os folhelos, lindas folhetas de ouro, e acalma a fingida desventura, fingida infelicidade. Por fim, entre parênteses, um comentário universal a respeito, não propriamente dessa história, mas do ouro e dos diamantes, por quem os pobres trabalham, por quem os ricos sofrem e os reis ficam intranquilos, e os ministros vão redigindo cartas, alvarás, decretos e também vão fabricando delitos, ou seja, cometendo crimes. Quer saber o que vai acontecer nessa história? Ela continua no próximo poema, Romance 14 ou da Chica da Silva. Vem com a gente! Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa.